Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. O papo hoje vai ser como é que a gente começa a usar a Gen AI de verdade, como é que põe a mão para ela ser útil. E a gente trouxe alguém de peso e que já veio aqui mais uma vez, né, Fabiana Amaral? Já veio e é um convidado muito especial que a gente está muito feliz em receber de novo. Jun Okawa, que é superintendente de portfólio e modelagem de crédito do Banco Safra. Jun, muito gostoso estar aqui com você de novo. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Qual que vai ser o tema de hoje? A pauta tá grande, mas vamos começar com uma pergunta mais básica. Toda empresa tem ali o seu monte de banco de dados, monte de informação, aquele monte de coisa no lake. Jun, na tua visão, para a gente começar essa conversa, está se usando esse potencial? O potencial do que já está nos lakes está sendo utilizado pelas empresas? Não estão sendo usados. Grande parte dos eventos e de congressos, simpósios que eu acabo indo, né, de líderes de diversas empresas do mundo, muitos ainda estão aprendendo a lidar com todos os dados que eles têm, principalmente aquelas que têm unidades externas, né, que têm branches em todo o mundo. É um desafio muito grande porque não é só a tecnologia que você tem que ter, mas você tem que ter organização, governança principalmente. Governança. A governança está sendo a palavra de ordem aqui, né, Fabi? A palavra de ordem e organização, né? Ô Jun, na sua visão, as empresas não estão usando explorando todo o potencial desses dados, um pouco talvez por uma parte legada, porque teve conversas que a gente já teve aqui, que assim, antigamente, há vários anos atrás, as pessoas começaram a coletar dados e não tinham uma justificativa, às vezes tão bem formada para coletar aqueles dados. E aí virou um mundaréu de dados que ninguém sabe nem para que serve. Né? Na sua visão, essa não exploração tem a ver com esses dados legados? Tem a ver, e tem uma brincadeira no mundo de tecnologia e dados que fala que Deus só fez o mundo em 6 dias porque ele não teve legado. Né? Ou seja, se você começa uma empresa do zero, construindo já seu lake na nuvem, iniciando os seus dados, é muito mais fácil explorar, porque você nasce organizado no formato correto, né? A maioria das empresas que são antigas e muito grandes, elas já tiveram diversos sistemas legados que você vai acoplando, ela já teve fusão com outra empresa que tinha outro sistema. Então, na hora que você junta todo aquele legado, para você começar um novo mundo, é uma tarefa muito mais árdua. Todo mundo que passa por isso, né? Eu estou passando pela minha 3ª vez, dá vontade de falar assim, putz, por que a gente não começa do zero e faz tudo novo? Não dá. Você perde muito histórico, muitos dados, né? Você não deleta dados. Então, assim, trazer todo aquele legado para o novo mundo, para você começar a rodar toda a parte de machine learning, organização, governança, é muito mais doloroso. E por isso que tem muita empresa que ainda está em processo de fazer todo o seu lake. Quando a gente fala em governança, data mesh, é isso mesmo, né? O legado, ele é um grande princípio. Você falou de governança e data mesh, né? E a gente vamos organizar isso para a gente poder usar. Mas na hora que tu explica, na minha cabeça vem uma visão muito mais de engenharia, assim. Você precisa ter os pipelines de dados e tudo mais. Qual que é o principal desafio para começar? A empresa, porque uma coisa, eu adoro, né? As fintech começam ágil, claro. Né? Ela já começa na nuvem, ela já começa com uma arquitetura moderna. Aí a gente tem as empresas centenárias que não vão fazer isso do mesmo jeito. Qual que é o principal desafio na tua visão? É um desafio conceitual, porque vai ter replicação não só de dados, mas como de conceitos, né? O que é um cliente, o que é como é que eu calculo margem, tem desafios conceituais, tem os próprios desafios políticos, não, esse dado é meu, esse dado é, né? E desafio técnico. Quando a gente está num mundo que você tem esses 3 grandes desafios, o que tu acha, como ataca, o que ataca primeiro e qual que é o maior? Quando você fala técnico, assim, é toda a parte de infraestrutura tecnológica, né? Então, isso aí é o básico. Só que, assim, todo mundo, o grande erro das empresas é achar que só porque você investiu nas melhores tecnologias, você já tem um data mesh pronto. Isso não é verdade. Data mesh, ele só existe se você tiver uma boa governança, né? E quando eu falo governança, é exatamente o que você falou. Primeiro, governança, ele entra em nomeação, né? Quando a gente fala de cultura data-driven, né? Ou data... data-driven de forma geral, né? Você tem que ter
nomeação de data owners, né? Então, quando você fala assim, essa aqui é a minha área, meus dados, não, tem que ser de cima para baixo, né? A linha executiva tem que entender o que você quer, né? E você realmente nomear data owner e fazer as pessoas entenderem. Por quê? Porque se você for fazer estudos, né, em áreas diferentes, por exemplo, vou dar um exemplo de cartão, né, no mundo bancário. Existe cartão num conceito de CRM, de vendas. Existe cartão no conceito de produtos. Existe cartão no conceito de financeiro, né, de resultados. Se você fala assim, o que é um cartão ativo, cada área vai fazer o seu e vai dar números diferentes. E é o que mais acontece nas empresas. Você vai para o board apresentar um número com o mesmo assunto com números diferentes, né? Então, assim, quando você fala em governança, você fala qual que é o data owner do conceito do cartão ativo, né? Muito provavelmente é produtos. Então, esse mesmo conceito, a área de CRM, no meu exemplo, a área de finanças, tem que usar o mesmo conceito. E aí sim você fala do mesmo número, só que em vertentes diferentes, né? Então, criação de data mesh é a organização primeiro, né? Com relação à nomeação de papéis e responsabilidades, e a partir disso fica mais fácil você criar, né? Por exemplo, você tem dados que são em camadas delivery, que já são dados para uso, né? Quando a gente já fala de qualidade, né? Supondo que já está tudo bem feito. Só que você tem que ter uma camada de dados corporativo, né? Quando você fala em data mesh, é assim, todo mundo pode usar o dado que tiver disponível. E essa camada corporativa, muitos falam de data product, né? Que é um produto de dados, já é pronto no formato padrão para a organização. Então imagina assim, uma empresa que está aqui e lá fora, né, no exterior. Se tem o mesmo formato, ele consegue entrar aqui e explorar do mesmo jeito que ele exploraria lá, né, só que com novas informações. E então o mesmo formato, com a governança certa, acreditando naquele conceito de negócio, né? O data owner nomeou o conceito de um cartão ativo, então o mundo inteiro está usando o mesmo conceito. Então isso é bem interessante. E é assim que você começa a explorar bem os dados que você tem em casa. Então, eu acho que tem uma coisa que tu falou que a gente não vê com uma frequência grande, infelizmente, que é, bom, quem define a estrutura dos donos, quem é o dono, essa visão é executiva. Porque esse é o cara que, em última instância, é cobrado por este... Economia real, a gente tá falando, né? O cara que é cobrado pelo resultado desse produto. Então, esse é o cara, ou tem que estar embaixo da estrutura dele, a pessoa que vai ser o data owner. E aí, provavelmente, não é alguém de dados. Não é a pessoa que está lá, né, respondendo para o CDO que vai ser o data owner. É alguém que está no negócio. Pode ser alguém que se formou em dados, que fez curso, mas a duty principal dele está em negócio. Eu não vejo isso com uma frequência e acho, e concordo contigo, como fator crítico de sucesso. Você vê isso com alguma frequência, Fabi? Eu não estou vendo. Pois é, eu também não vejo. Agora, vocês falaram um pouco de data mesh, eu queria trazer isso para impacto de negócio, né? Porque vocês mencionaram ali como funciona essa construção, o que é importante você ter. Qual é o resultado disso para quem está usando na ponta, para as áreas de negócio e para o negócio como um todo da empresa, John? A exploração de dados, né, quando a gente já tem um data mesh bem estruturado, né, quando você já tem uma visão data product, ela é ampla, né? Primeiro, você sabe todos os seus problemas, basicamente, né? E você sabe onde atacar. Só que assim, de uma forma prática, né? Vamos falar de forma prática. O Data Mesh, ele permite que você seja uma área data-driven. O que é isso, né? Você vai, por exemplo, numa reunião do board, você não precisa fazer aqueles PowerPoints de 80 slides, né? Sendo que 65 delas são ocultos, para você apresentar lá. E na hora que o executivo perguntar, você, putz, o slide 65, ele tem a resposta. Então você tem que se antecipar um final de semana para saber uma pergunta que eles podem fazer, para você ficar feliz que você se preparou antes, né, com um slide oculto. Né, uma empresa, uma área data-driven, né, quando você tem uma boa estruturação de dados, você vai com um link. Né, e todas as perguntas que acabam sendo feitas, você só filtra, né, e você, obviamente, você monta um cubo antes, né, você filtra e consegue responder real time as dúvidas do executivo, sem precisar se preparar uma semana antes e dar sorte de ter um slide oculto lá com a resposta. Né? A gente conversou uma vez, Cássio, eu demorei, hein? Tô jogando a pauta fora dentro desse tamanho da terceira pergunta, demorei pra fazer isso. Mas a gente conversou com o pessoal da Wine, o Carlos Geraldo, à época que estava à frente da área de Data Science Marketing da Wine. E aí ele falou, cara, a coisa mais legal quando eu entrei aqui, eu percebi o que é de fato ser uma empresa data-driven, é o quão libertador é poder falar eu não sei. Porque se eu vou ser data-driven, tem que ter uma hora em que eu não posso ter todos os dados, porque daí eu estou começando a ter eu posso ter todas as opiniões.
E se entrar numa reunião e alguém falar, isso aqui, não sei, vou investigar e trago para você. Isso para mim foi tão libertador, foi uma mudança absurda de paradigma. Ele veio numa empresa um pouco mais restrita, mais orientada à hierarquia, opiniões e tudo mais. E eu achei isso, cara, fantástico. Tudo bem que ele tá falando disso há 3 anos atrás já, quase, né? Foi logo no começo do podcast. E o que tu tá trazendo é um pouco disso. Sim, então, né, a gente falou eu tô querendo voltar porque governança tem muito mais a ver com cultura do que só com as políticas. O poder falar não sei não tá só na pessoa chegar lá, eu não vou adivinhar uma semana antes. O poder falar não sei tá do chefe falar assim, poder ouvir o cara não sabe, tá tudo bem. Eu vou atrás, te trago semana que vem, te trago amanhã. Legal. Então, também tem isso, né? Também tem que a organização tem que estar pronta para saber que que ninguém vai ter todas as respostas. Não, e falar que não sabe é exatamente isso, né? Então, assim, você tem exploração de dados, né? Muita gente fala assim, contra fatos e dados não existem argumentos, só que assim, você explora, tem muita informação, muitos dados, e é o que eu falei, assim, você se prepara, você tem links, você responde, né, questionamentos real time para os executivos, só que tem uma hora, assim, que você é pego de calças curtas, né? E não consegue responder, né? E aí você tem que voltar para casa e preparar isso. E é uma evolução contínua, né? Então, assim, a governança entra também num bom foundation, né? Então, assim, toda vez que existe uma pergunta, e é o maior erro das empresas que eu já passei, você faz um ad hoc para responder uma pergunta específica e joga fora todo o que você construiu. Sempre que tem uma pergunta, construa um bom foundation. Por quê? Porque essa pergunta não precisa ser mais procurada depois. Né? Então, grande parte das empresas que hoje em dia, né, o mundo de dados está sendo bem explorado, burnout, é uma palavra que está acontecendo muito, é exatamente isso. Vira e mexe, mês, aí pula 2 meses, 3 meses, vem uma pergunta muito semelhante àquela que já veio, e os mesmos analistas têm que fazer o catadão de novo para poder responder. Se toda vez que você fizer, já constrói um negócio pensando para o futuro, você já deixa a casa bem arrumada e uma hora não vai ter mais perguntas, né? Que você não consiga se antecipar. Então, assim, é um negócio bem interessante se você constrói um bom foundation e isso tudo entra num bom data mesh, com governança e etc. João, a gente trabalha junto já há uns 3 anos. Então, assim, a gente conhece um pouco a tua cozinha. Eu sei que tu está falando de problemas que tu já está resolvendo. A parte de foundation, a parte de pipeline, a parte de organização das políticas e tudo mais. E, obviamente, tu está olhando porque está todo mundo aqui olhando, que é GenAI. Como é que você está pensando em começar essa jornada, ou se já começou essa jornada, implementar GenAI numa área tão crítica e core como modelagem de riscos e de portfólio que é o que você trabalha? Tem diversos métodos de uso de GenAI, não precisa exatamente envolver o cliente na ponta final, né? A interação da empresa ou do banco com o cliente final, né? Tem muitas soluções internas que são muito mais urgentes e muito mais fáceis de ser usadas, porque você consegue... O GenAI, se você liberta ele pode dar qualquer coisa, né? Que nem um exemplo de umas empresas grandes que acabou vazando informações, porque ele é tão independente a tecnologia que ele escapa a coisas que você não estava prevendo, né? Então, testes internos com clientes internos, stakeholders, é muito mais fácil você controlar, né? E tem muitas soluções muito boas que você pode fazer realmente para gerar benefícios ao negócio, né? Obviamente, assim, o maior desafio, né? Você fala assim, putz, como você está pensando em implementar o GenAI? Primeiro, assim, por mais que eu saiba e eu trabalhe com Machine Learning, estruturação, book, feature stores, né? De dados para poder rodar os modelos de inteligência artificial, a metodologia de organização de dados com o GenAI ela é diferente, né? Então, são coisas que as pessoas de dados têm que se evoluir. Eu, inclusive, estou me evoluindo nisso, né? Estou aprendendo muito nisso para poder aplicar isso no meu dia a dia, né? Então, dando um exemplo prático, né? Vamos supor, a gente tem uma mesa de crédito que decide financiamentos, né, de clientes. Hoje em dia, se modelos de rating não conseguem antecipar e as políticas não estão preparadas, por quê? Existem diversos casos de exceção, né? Tem uma mesa que vê caso a caso, né? Só que a mesa que vê caso a caso, ela tem que explorar diversos dados em vários lugares que, hoje em dia, se tivesse um dinheiro bem estruturado, capturando só as mesmas fontes de informações que eles fazem. Só que eles ficam com várias tabs abertas no computador, explorando lá para tentar responder. Hoje em dia, se você tem uma GenAI muito bem estruturada, ele busca para você e responde. Então, você pergunta assim, consigo ou não conceder crédito para esse cliente? Ele fala assim, ó,
com base em tal, vale a pena, porém, lembra, né, que você aprovou um caso semelhante desse no passado e você viu que 5% não pagaram você nos próximos 12 meses, né, por exemplo. Então, assim, ele deixa muito mais bem preparada uma área de uma forma muito mais ágil, né? Você não está tirando emprego, mas sim você está adiantando e gerando muito mais eficiência, né? Então, é um caso meio prático no mundo aí de crédito, que pode ser aplicado. Ô, Jun, você falou isso, né, desses casos práticos para as pessoas que nos ouvem e nos assistem aqui no Do The Math. Quais são as dicas que você dá para as pessoas que estão começando? Como que as empresas elas devem se preparar, né? Porque você falou, bom, se você não estiver preparado, vai dar ruim, né? Quais são as dicas ali que você dá? Putz, como uma empresa deve se preparar? Como que ela deve fazer esse processo? Por onde começar? Você tem um lake bem estruturado, tecnologia é a chave, né? Então, assim, garantir que áreas de segurança da informação, de proteção a dados, todos estão bem envolvidos, né? E na hora que você começa a construir o GenAI, faça muito bem controlado e com muitas poucas pessoas, né? Qual que é o grande problema de nova tecnologia? As pessoas estão ansiosas e aflitas, né? Exemplos já que aconteceram, você dá o dedo, né, por exemplo, uma área de marketing, né? Que eles adoram essa inovação e conseguem usar, assim, de monte uma inteligência dessa. Então, se você permitir um teste beta para ver como que está andando, eles já querem tudo e já começam a aplicar no dia a dia. E aí envolve muitos custos, porque às vezes você está testando um negócio para ver se funciona, mas ele já botou em produção. Como que você tira depois de produção? E nisso você já está pagando coisas que você não estava, né, previsto em orçamento, às vezes escapa informações, né? Então, assim, seja bem parceiro da área de tecnologia, faça o teste bem feito, fechado, né? As limitações do GenAI, ele está buscando exatamente onde você quis, ele está fugindo um pouco, não está, né? Então, assim, garantir que isso esteja bem controlado, fazer muito teste, muitas poucas pessoas, e depois que estiver tudo ok, né, você, obviamente, vende o projeto, pede liberação para tecnologia, vamos tentar ampliar o negócio, né? Se você usa ela sem estar preparado, muitos riscos acontecem. E aconteceu isso em empresas enormes, com segredos enormes no mercado. E os passos de preparação que você está visualizando hoje, a gente falou bastante, eu acho que é por isso que a gente começa a conversa por governança, né? Conversou por data mesh. E aí, assim, se a gente vai ter uma boa governança, as coisas, o dado já está no design do pensamento de uma solução, então já está organizando quem é o data owner, se vai se fazer uma coisa nova, como é que isso vai estar estruturado, quais são os fluxos. Então, esta parte, em tese, deveria estar resolvida. A fundação técnica deveria estar resolvida. E aí o próximo passo me parece ele ser menos técnico, e aí você pode... Não estou falando que ele não é técnico, trabalhar com GenAI não é técnico, é técnico, mas me parece que o próximo passo de preparação, ele é muito mais uma coisa de entender que você vai fazer bastante coisa da porta para dentro antes, ou em ambientes super controlados, para daí pensar em algo que você escala, porque o risco de escalar direto é muito grande. Então, esta é a tua visão, ou você acha que isso é só para casos de uso especificamente em concessão de risco e de portfólio? Concessão de risco não, né? Concessão de crédito. Aí entra o apetite de risco de cada empresa, né? Tem empresas que são super agressivas e vai direto para cliente, né? E tem empresas que são mais conservadoras, né? Aí eu acho que não tem resposta única. Faz quem quer e o risco é seu, né? Quem assume mais risco também pode ter muito mais retorno numa empreitada dessa. Mas daí vale lembrar a Air Canada, né? Quem não conhece o case da Air Canada, vamos deixar o link de novo aqui, mas não vamos deixar o link não. A gente já deixou no monte de podcast. Que é pesquisa. O case. Pesquisa, pelo amor de Deus. ChatGPT. Ele vai saber te responder. A Air Canada colocou uma instância do ChatGPT direto pro atendimento ao cliente, o cara se tocou, nitidamente se tocou, e aí o que ele começa a fazer é engenharia de prompt, até conseguir arrancar de lá uma política de reembolso que não existia. Eles tiveram que pagar para esse cara e para todo mundo que entrou depois falando que existia. Aí foi uma baita prejuízo que o de imagem nem foi tanto neste caso, mas um baita prejuízo financeiro que talvez tivesse um baita retorno, mas tem né? Economizou muito em, sei lá, eles podem ter desligado 3 centrais de atendimento ao cliente por conta dessa tecnologia, mas pagaram o preço. Muito provavelmente desligaram e voltaram com as centrais. Muito provavelmente aconteceu isso. A gente está falando de data mesh e no ano passado já se falava disso como uma
uma opção ultramoderna ali nas empresas. Ano passado, vi de 2023, né? Essas empresas que se consideram na vanguarda olhando para isso, você acha que elas ainda estão nesse momento data mesh ou para onde elas estão olhando agora? Isso é uma boa pergunta. Eu me distanciei do mundo de dados, né, por conta do foco em crédito por um ano, né? Ano passado, o mesmo evento de dados que eu tinha ido, o Data Mesh era o que havia mais de sexy, né? Falar em Data Mesh, como que se atinge isso, né? Esse ano, assunto já resolvido. As grandes empresas, as top of mind de todas as indústrias, né? Varejista, calçados, instituições financeiras, né? Todas elas que realmente são grandes e você sabe quais são, elas já se resolveram nessa estruturação, vou dizer assim, e ela já está desenfreando machine learning, inteligência artificial, deep learning e inteligência generativa, né? Então, assim, é uma coisa que me surpreendeu muito, porque as mesmas grandes empresas que falaram de Data Mesh, ninguém mais fala disso hoje em dia. Elas estão já explorando realmente o usufruto dos dados. Isso é bem interessante. Obviamente, tem muita empresa que está começando, muita empresa que participa disso para aprender ainda a construção, governança, que escutam esses canais para entender que realmente não é só tecnologia que você tem que investir, é toda uma organização, né? Por isso que, assim, líderes de dados, eles não estão lá por acaso. Eles precisam entender e aonde a organização quer ir, né? Então, se fala muito, mas nas empresas que estão incipientes nesse meio, né? As grandes empresas já passaram por isso. A gente conversou com algumas empresas europeias nos últimos meses e aí a gente percebe que parte, não estou falando aqui de forma completa, mas parte do modelo de pensamento até, de como se organizar o dado, de como pensar em usar, ele foi meio que acontecendo à força bruta pela GDPR, pelas logísticas. Então, se a gente vai olhar Data by Design, ele acabou acontecendo pelo Privacy by Design. Né? Porque o privacy é dos dados, então, assim, meio que acontece. E aí, me parece que esse foi um passo mais rápido a ser dado. As empresas de ordem mais americanas e as brasileiras, as outras duas leis, elas existem, elas são parecidas, mas o ímpeto regulatório não acompanhou o fiscalizador. Nitidamente não acompanhou. Então, você percebe que não teve a mesma vorácia em conseguir organizar isso. A minha percepção, agora no mundo total das percepções, é que parte dessas empresas que quando foram fazer, não fizeram em alta velocidade porque senão iam tomar uma multa, hoje elas estão sendo atropeladas, elas estão tendo que dar um salto para o uso de AI generativa, porque isso foi muito rapidamente para a pauta do presidente. Eu chego a achar engraçado, a gente está aqui na Febraban, eu já falei isso em outro podcast, que no evento de ontem, abrindo a Febraban, de ontem, dia 25/6/2024, os presidentes dos principais bancos estavam falando de GitHub, Copilot, GenAI, OpenAI. Mas, cara, virou tudo empresa de TI, virou tudo empresa de dados, é isso? Não é. Então você percebe que foi muito rápido para a pauta do presidente, até por uma questão do hype ter sido muito forte, e eu não consigo ver que está todo mundo preparadíssimo para dar esse salto. Me parece que tem muita gente que vai ser atropelada e vai incidir em alguns aspectos do risco do que tu falou, né? Porque o risco é poder acontecer alguma coisa, o aspecto é acontecer. Eu tô achando que muitas delas vão ter isso como verdade absoluta. Não sei qual a percepção de vocês, mas é uma que ficou muito forte para mim, assim. Eu acho que é isso mesmo, assim. Tá todo mundo querendo explorar essa nova tecnologia, mas é o que eu falei, os mais espertos estão com cautela, fazendo projetos internos antes e bem testados, bem contidos, né? Vamos dizer assim. E aí eu falei, apetite é o risco, né? E especificamente olhando para a modelagem de crédito, o que você vê de impacto disso para os próximos 5, 10 anos? Não, peraí que eu vou anotar para saber que empresa eu tenho que investir. Próximos 5, 10 anos... A inteligência generativa ainda está bem no início, né? Ela tem deficiências, né? Por exemplo, ela não é boa com números. Então, não dá para pedir para ela fazer uma matemática simples e falar o tipo de resultado, se está indo bem ou não, né? Alguma coisa assim. Inclusive para estruturação, né? Então, se você for pensar no potencial que ela pode ter, você pode escrever assim: estruture uma base de dados pegando informações minhas, da Alemanha, da Itália, e junte num formato único com tais informações para eu poder construir
um dashboard, por exemplo. Ela ainda não tem capacidade de fazer um negócio desse. Só que em 5 anos, muito provavelmente isso já tenha acontecido. Né? O ChatGPT 4 diz a própria empresa que é a última versão burra que eles vão ter. Porque a próxima geração do ChatGPT-O, ele realmente vai ser totalmente, né, pioneira com relação a uma tecnologia que eles estão chamando de inteligente. Então, se você acha que o ChatGPT hoje já é inteligente, eles mesmos falam que é a última geração burra que eles vão ter, né? Então, assim, isso que eu falei sobre pedir para construir é 80% do trabalho de um cientista de dados hoje, que roda a inteligência artificial machine learning. Então, assim, se 80% do trabalho dele vai ser num pedido via inteligência generativa, construa para mim um book de variáveis com daqui, para eu poder fazer um modelo de tal forma. Ou, às vezes, ele até faz, eu quero que você rode 3 modelos estatísticos, né, seja uma regressão, uma rede neural e um gradient boosting, por exemplo, e compare o desempenho dos 3. Hoje o pessoal fala assim, não, mas já faz isso. Não faz, te dá o código para fazer. Assim, me faz isso em Python, algo que faça isso. Ele consegue, mas você mandar ele fazer, tem um erro bobo que todo mundo pode testar em casa. Você mandar somar ele 2 coisas de percentuais de variáveis base diferentes, ele vai somar os percentuais. Assim, quanto tá, ele vai pegar, e aí não vai se tocar que a variável base daquele percentual era diferente, a resposta não vai ter nenhum sentido. Esse é um dos maiores riscos de você deixar muito livre, né? Assim, principalmente em lugares bem regulados, né? Por exemplo, instituição financeira, né? Esse é bem regulado pelo Banco Central, né? Não dá para ser tão livre assim, né? Então, hoje já existe até jeito de você fazer um auto-learning comparando diversos tipos de modelos estatísticos para poder fazer sempre o melhor, né? Quando você pensa sempre o melhor para o cliente. Mas se você deixa isso fazendo sozinho, você não sabe exatamente o que está acontecendo. E os reguladores falam assim, você tem que ter conhecimento sobre o porquê você está tomando essa decisão. Né? Então, liberdades assim são muito difíceis, mas tem mercados que podem ganhar muito e não são regulados. Né? Por exemplo, às vezes você é uma empresa varejista ou B2B, né, que está fazendo otimização de logística e você não precisa ser regulado isso. Roda lá o auto-learning, né, a futura inteligência generativa fazer isso por você no futuro, você tem benefícios infinitos e não faz mal a ninguém, né? Você só está tentando otimizar toda a parte do supply que você tem. E olhando, a gente está falando, né, de um volume muito grande de dados, numa capacidade de gerar insights, inclusive em cima dessa estrutura e tal. Vocês entendem que hoje tudo sai dos dados ou é importante essa aproximação de uma pessoa para trazer outros insights que não necessariamente vão estar lá? Então a gente falou aqui de crédito, tá bom. No histórico você teve uma pessoa similar, o exemplo que você tinha dado, que você concedeu crédito, só que aí você tem que lembrar que no seu histórico, olhando para os dados, você teve um percentual ali que não te pagou de volta, por exemplo, né? Mas às vezes você tem critérios de um contexto atual, que não tem a ver com o que aconteceu no passado, mas que pode impactar daqui para frente e não só olhando para trás. Vocês acham que isso hoje ainda deixa esse lugar ocupado por um humano para poder dar esse contexto? Ou de repente é algo que em pouco tempo também já virá junto, sabe? É a pergunta do investimento, né? Assim, se você for pensar, hoje precisa, né? Então, quando a gente olha assim, em modelos considerando fatores macroeconômicos, né? Então, você sabe o que você aconteceu no passado, e você tem modelos preditivos, né, que você aprende com o passado, só que o que vai vir para frente hoje é muito baseado em humanos, né? Então ele olha tudo o que acontece em políticas, eleições no mundo, como que está a China, a balança comercial dos Estados Unidos, né, como que está o petróleo, como que está tudo, todos os tipos de commodities, todos os tipos de moeda, todos os tipos de governo. E hoje uma pessoa olha isso e ele toma suas decisões, né? Então você agrega todo aquele portfólio de informações passadas com informações futuras. Agora, se uma pessoa consegue fazer isso olhando para frente, por que a máquina não conseguiria, né? Então, é uma excelente pergunta, eu não tenho a resposta. Eu acho que tem um bem um salto, cara, de verdade, que eu ainda não consigo visualizar, visto como funciona o LLM, ele dando. Mas aí pode ser uma deficiência minha, né? Porque quando a gente fala da extrapolação de futuro que tu está trazendo, tu tem que pensar também na imaginação do futuro desejado.
Então, uma coisa é extrapolar, baseado nos dados do hoje, os conceitos que eu estou vendo, as grandes tendências, o que vai acontecer ali na frente. Isso é uma coisa. A outra coisa é você poder olhar e falar, peraí, e se a gente construísse algo? E assim, o disruptivo me parece ser muito mais fruto da criatividade do que do entendimento dos movimentos. E aí eu acho que, tal qual o LLM está feito hoje, tá, gente? Hoje. Estamos falando em junho de 2024. Vamos datar esse vídeo para não virar meme. Mas tal qual eu estou vendo hoje, eu acho que tecnicamente ele ainda não tem a capacidade do criativo absoluto. Né? Então, de fazer algo que eu não tenho. Eu não estou me inspirando para pegar a parte da brincadeira, do divertido, como disse o Federico pra gente, né? O Federico, o presidente da Adobe. Ele, beleza, faça o sol de Monet. Tá bom, vai conseguir fazer um sol baseado na técnica de Monet, não sei o quê, porque ele vai pegar qual é a lógica, né, dos pixels que ele estava usando para fazer a próxima. Do mesmo jeito que faz com texto. Agora, pensar numa próxima linha radicalmente distinta de arte, o que eu acho nem todos os seres humanos conseguem fazer isso. Então, aquilo que a gente sai do ordinário, o extraordinário, que é pensar por que o foguete não pousa de ré? Né? Por que eu não posso pegar uma caravela e atravessar esse mar inteiro e ver o que tem do outro lado? Sabe? O extraordinário, eu ainda acho que a tecnologia não está indo para esse lado. E aí o ser humano vai ser muito necessário. A pergunta é, todos os seres humanos vão serem muito necessários? Acho que aí fica... Até para acabar positivo, mas nem tanto. Essa é a minha análise. Mas vamos lá, vai, Ju. Então tá, o extraordinário a gente sabe que é raro. Mas você assim, montou time, tá olhando para frente, quer fazer o próximo jogo, tá todo mundo querendo tentar trabalhar nessa, né? Se a GenAI vai precisar de 10 pessoas, eu quero ser uma das 10 pessoas, né? Antes eram 1000, agora são 10, eu quero ser uma das 10. Como é que a pessoa se prepara para isso? Como é que alguém hoje pode falar, deixa eu me preparar para ser um profissional que, pelo menos para o futuro de curto prazo, que é o que a gente pode olhar, vai continuar a ser um profissional requisitado? Depende se você está em cargos de liderança, você está em cargos de início e você é um programador, por exemplo, né? Assim, tem que estudar, tem que escutar vídeos e podcasts como esse, né? Para você se inteirar nas possibilidades, como que o mundo está andando, né? Eventos assim como a Febrabantec que a gente está hoje, é meio que isso, né? Você se atualiza junto e se prepara junto, né? Quem está desinteressado do assunto vai ficar para trás, né? Então, assim, tanto a parte de programação, assim, para você aplicar o Generative AI, né? Dentro de uma organização, tem que ter um cara que programa, né? Então, por exemplo, hoje meu time, ele sabe Machine Learning, mas não sabe Generative AI. Eu conversei, né, por exemplo, com os times, né, que fomentam isso dentro da empresa, e eu falei assim, entendi, vocês não têm braço. Por que eu não posso fazer, então? A gente faz a 4 braços, eu escrevo e você vai lidar, mas você sabe programar? Eu falo, não, a gente aprende. Né? Então é assim que começa, você tem que ter interesse para poder aplicar. Né? Agora, numa visão mais de liderança, numa visão mais executiva, você tem que saber as aplicações. E é o que a gente falou muito aqui, né? Saber começar pequeno, sem riscos, com benefícios, né? Muito teste AB. Então, assim, a cultura de dados, né? A cultura de teste tem que estar sempre sendo fomentada, né? Então, assim, como começar? Lendo e aprendendo e acompanhando a tecnologia. Sabe, teve um podcast que a gente gravou com o Pir Marcondes também. Cássio, depois vê pra gente qual é o número e a gente fala aqui. Porque daí ele traz essa questão justamente de estudar. E assim, quem ignorar vai ficar muito para trás, né? Não é um pouco, vai conseguir correr atrás. Não, assim, a velocidade que as coisas estão acontecendo, em pouco tempo que passa, se você não se atualiza, se você não estuda, se você não vai se preparar para isso, a distância vai ficar muito grande, assim. E, por outro lado, as pessoas que estão dedicadas a isso vão sair muito à frente e vão ser cada vez mais requisitadas, porque é algo que todo mundo está explorando o tempo todo. Putz, saiu mais uma coisa nova, como que eu posso aplicar isso, né? Quem está já fazendo os testes e tendo essa possibilidade de testar e num ambiente controlado e garantir esses resultados, essas medidas, vai sair na frente também
das outras pessoas que ainda estão meio, vamos testar só aqui, como a gente brincou ontem, na máquina de café para ver o que acontece, né? Trazer mais profundidade para isso certamente vai fazer diferença, né? Eu não tenho dúvida que vai trazer diferença. O episódio do Pir Marcondes foi o 111. Então, e assim, vamos lá, a gente sabe que tem muita gente de marketing e muita gente de dados que nos assiste, até porque as duas ciências já estão uma dentro da outra. Mas você está mais no grupo criativo, aconselho muito a ir olhar este podcast. Jun, infelizmente eu vou ter que acabar. A gente cumpriu 3 perguntas aqui, o resto a gente fez tudo no voo solo, mas tá tudo bem. Quem quiser continuar te seguindo, o teu LinkedIn já tá aqui embaixo, tem mais alguma... Tu vai dar palestra em mais algum lugar, vai ter mais alguma coisa legal aí para o pessoal te acompanhar? Não, espero que não. A agenda tá apertada, mas é uma honra estar aqui com vocês. O papo foi muito bom. Eu mesmo estou estudando, estou me reciclando muito com relação a esses assuntos, então sempre que precisar, podem contar comigo. Muito bom, sempre um prazer estar aqui. E tenho um comentário para fazer, porque vocês falaram da liberdade de você falar não sei, né? De ter essa possibilidade de falar vou investigar. E voltando para uma coisa que a gente falou lá no começo, quando você tem uma governança de dados, um data owner, é muito também libertador você falar eu sei como foi a construção desse dado, que existe um critério dentro da empresa. E isso também é uma sensação muito boa. Não ficar, bom, eu usei um critério, né, e não ter que se explicar ali para o board também. Jun, obrigada pela participação. Muito bom ter você aqui com a gente. Valeu!